Boa noite, igreja. Oi. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja, lá do outro lado, na transmissão, ó. Que Deus te abençoe, hein, igreja? Queridos, antes de eu iniciar, vamos fazer a nossa oração pelos pedidos? Quem trouxe? Lembra? Vamos colocar aqui no altar? Amém? Coloca aqui no altar. Pode colocar aqui, ó. Depois alguém vai recolher. Nós vamos orar. Esse foi um momento na manhã com Deus. O que nós fizemos? Nós colocamos os pedidos de oração. Cada um fez o seu pedido. E depois nós trocamos esses pedidos. Não tem identificação de quem escreveu. E ali nós ficamos uma semana orando por esses pedidos. E Deus já fez. Amém? Quem crê? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pode ficar sentada. Pai, nós agradecemos porque o Senhor já nos respondeu. Nós clamamos a Ti, Deus, através de cada pedido aqui, nós clamamos ao Senhor. Através do Senhor, Pai, nós podemos ver a resposta, sentir a Tua presença e podemos, Senhor, falar que o Senhor é o nosso Pai. Podemos decretar isso, o Senhor é o nosso Pai. É o Senhor que nos traz a solução. Então, nós entregamos a Ti. Colocamos no altar, colocamos nas Tuas mãos. Mais uma vez, foram uma semana de oração, Pai. Uma semana de clamor, de gratidão ao Senhor e de adoração. Obrigada, Pai. E vamos continuar orando. Aquilo que nós não recebemos em imediato, Pai, nós saberemos que um dia algo vai acontecer. Um dia o Senhor vai responder. Um dia nós obteremos aquilo que estamos pedindo. Muito obrigada, Pai. A Ti damos glória. Glória e honra e louvor ao Teu nome. Amém, igreja? Alguém recolhe. Vamos continuar orando na pausa para a oração. Amém? Cadê os papais? Amém. Querido, nós estamos sentindo a sua falta, não é, igreja? Ele está em casa, tá bem cuidado, restaurando a saúde, está de repouso. Ele merece, não merece? Não é? Ele merece. E nós, pastores, sabemos assim a carga que nós carregamos e precisamos da oração, precisamos de descanso, precisamos de compreensão, né? E graças a Deus nós temos vocês. Hoje eu sentei ali e agradeci muito a Deus pela vida da igreja casa, por cada um de vocês. E eu fui vendo os talentos, gente, vocês são talentosos, todos vocês da igreja casa. Vocês são talentosos demais. Olha, tem cada dom aqui que você exerce aqui e fora. Então, assim, eu fui agradecendo a Deus quando eu vi aquele cenário do pai, né? Feliz Dia dos Pais. Quando eu vi aquele cenário, eu pedi a Núbia para fazer. Eu falei, nossa, Núbia, você é uma artista. Porque ela é uma artista. Eu peguei uma gravura e falei assim, faz isso aqui. Ela, eu vou tentar. E ficou muito mais bonito. Então, não é... Ela é uma artista, mas você também é. Como? A gente desafia você, eu percebo e a gente vê que você abraça o desafio e faz melhor do que a gente pediu. Olha... Nós temos assim, muitos talentos aqui. E estão exercendo. Gente, olha o Miguel ali. Tocando. O Miguel, quantos anos? 7? 9? 9 anos. Talento. Amém? Cada um com o seu. Olha, e quando alguma coisa dá um probleminha, vai um ali, conserta, vai outro, falta um copo, coloca o copo. Isso é talento. É servir. Quando a gente fala de talento, fala de servir. Muito obrigada, igreja. Nós te amamos. Os pastores te amam. Tá bom? Tudo bem?
Falei do pastor, né? Que ele está sentindo falta da igreja e eu tenho certeza que vocês também estão sentindo falta dele. Mas ele está recuperando muito bem. Agora eu quero fazer uma homenagem para os Dias dos Pais. Vocês estão aí, pais? Amém? Pega meu óculos, Dácia. Eu vou ler para vocês uma mensagem rica, emocionante e uma musiquinha aí bem de fundo, assim. Tudo bem? Mães também, olha, fica de ouvido atentos aí, porque você também é pai, muitas vezes. Essa homenagem, vocês estão aí? Essa homenagem ao meu pai, em especial, falecido, em memória dele, ao pai Rogério, pai de Adace e Débora, e a todos os pais. Olha que lindo. Vamos lá? Era um filho, preste atenção, filho, de uma filha para o pai, de um filho para o pai. Era um filho que não gostava de viver na casa do pai, pela constante irritação da sua parte. Se não, ele falava assim, se não vai usá-lo, desliga o ventilador. O pai dizia para o filho. A TV está ligada na sala onde não está ninguém. Desligue. Feche a porta. Não gaste tanta água. O filho não gostava que o pai o incomodasse com essas coisas. Ele teve que tolerar até certo dia em que recebeu um convite para uma entrevista de emprego. Assim que conseguir o emprego, vou sair dessa cidade. Não vou ouvir mais reclamação do meu pai. Foi o que ele pensou. Quando saiu para a entrevista, o pai aconselhou: responda as perguntas que lhe forem feitas sem hesitação. Mesmo que não saiba a resposta, mencione com confiança. O filho chegou no local da entrevista e percebeu que não havia seguranças na porta. A porta estava aberta para fora. Ele fechou a porta, entrou no escritório. Em ambos os lados do caminho, ele pôde ver lindas flores, mas o jardineiro deixara a chave aberta e a água da mangueira não parava de correr. A água transbordava na rua. Ele levantou a mangueira, trocou de lugar e colocou perto de outras plantas que precisavam dela. Não havia ninguém na área de recepção. No entanto, havia um anúncio onde dizia que a entrevista seria no primeiro andar. Subiu lentamente as escadas. A luz ainda estava acesa às 10 da manhã. Provavelmente desde a noite anterior. Ele lembrou-se do aviso do pai. Por que sai da sala sem apagar a luz? Parecia que podia ouvi-lo agora. Mesmo se sentindo incomodado com este pensamento, procurou o interruptor e apagou a luz. Em cima, em um grande salão, viu mais umas pessoas sentadas esperando por sua vez. Ele olhou para o número de pessoas e perguntou se tinha alguma hipótese de conseguir um emprego. Entrou no corredor com um pouco nervoso e pisou no tapete de bem-vindo, colocado perto da porta. Mas percebeu que estava de cabeça para baixo. Endireitou, então, o mesmo tapete. Hábitos são difíceis de esquecer. Ele viu que nas fileiras da frente haviam muitas pessoas amontoadas, esperando enquanto as filas de trás estavam vazias e vários ventiladores ligados, sem ninguém ali. Ele ouviu a voz do pai de novo. Por que os ventiladores estão ligados onde não tem ninguém? Desligou os ventiladores que não eram necessários e sentou em uma das cadeiras vazias. Viu muitos homens entrarem na sala de entrevista e saírem imediatamente por outra porta. Então não havia
como alguém adivinhar o que era perguntado na entrevista. Quando chegou a vez dele, parou diante do entrevistador com alguma preocupação. O responsável pegou os seus papéis e, sem olhar, perguntou: quando você pode começar a trabalhar? Ele pensou: será uma pergunta capciosa que estão fazendo na entrevista? Ou é sério que estão me oferecendo o trabalho? E o chefe disse: não fazemos perguntas a ninguém aqui, pois acreditamos que através delas não poderemos avaliar as habilidades de alguém. Portanto, o nosso teste é avaliar as atitudes da pessoa. Fizemos alguns testes baseados no comportamento dos candidatos e observamos todos através das câmeras. Nenhum dos que vieram aqui fizeram alguma coisa para consertar a porta, a mangueira, o tapete de boas-vindas, desligar os ventiladores ou as luzes que estavam funcionando inutilmente. Você foi o único que fez isso. Por isso, decidimos te selecionar para o trabalho, disse o chefe. Ele sempre se incomodava com a disciplina do seu pai, mas até esse momento percebeu que, graças a isso, conseguiu o seu primeiro emprego. A sua irritação e raiva pelo seu pai desapareceram completamente e decidiu que o levaria também para o trabalho, retornando para casa feliz. Tudo que os nossos pais nos dizem é apenas para o nosso bem, desejando um futuro brilhante para nós, para nos tornarmos um ser humano de valor. Precisamos aceitar repreensões, correções e orientações que eliminarão os maus hábitos e comportamentos. E é isso que os nossos pais fazem. Uau! Amém, filhos? Você que não tem o seu pai, se você já teve o seu pai, se ele é falecido, com certeza ele te ensinou. Hoje você tem um discipulador, se o discipulador está te ensinando, te corrigindo, ele faz um papel de pai para você. Mas observa essa história, que ela não é verídica, mas acontece nas nossas vidas. Se você fazer uma reflexão, você vai observar aquilo que o seu pai te orientou e hoje você está fazendo e o seu futuro está sendo prestigiado, honrado, cuidado. Amém? O seu futuro, olha o que eu falei, tá? Amém, queridos? É isso. E nós estamos numa série, começamos domingo passado, tudo começa com um. Tudo começa com um. O plano de Deus, no plano de Deus basta um. Você crê nisso? No plano de Deus basta um. Um que obedece, um que é fiel, um que é resiliente, um que crê. No plano de Deus basta um. Um que sonha. Um que dá o primeiro passo. E olha só, queridos. Hoje eu quero encorajar você a não desistir do seu sonho. Hoje eu quero te encorajar a não desistir do seu sonho. Sonho é uma semente, é algo que Deus plantou no seu coração. É uma semente, vai germinar, vai crescer quando você perceber que o seu sonho não é seu somente. O seu sonho é para as pessoas que estão ao seu redor também. A hora que você perceber que o seu sonho não é somente seu, é para transformar vidas ao seu redor, você vai realizar esse sonho que você não vai nem perceber que é um sonho grandioso. Depois de realizado, e você observar que se estendeu para alguém, você vai, como que esse sonho é grande. Amém? Então,
tudo começa com um que é fiel, tudo começa com um que é resistente aos processos da vida, tudo começa com um obediente, tudo começa com um José. É dele que eu vou falar. Amém? Quando se fala de sonho, a gente lembra de José, não é verdade? José, já vem aquele sonhador. Vem lá o sonhador José. Então, Deus vai ministrar no nosso coração a vida de José. E eu vou te encorajar nessa noite, no nome de Jesus, do trono dele é a palavra que vai descer sobre a sua vida para você não desistir do seu sonho. Quando Deus planta um sonho no nosso coração, Ele não quer que você desista, Ele quer que você persista. Amém? Quando Deus planta um sonho no seu coração, Ele quer que você persista. Glória a Deus. Amém? José, o rejeitado. A gente já sabe da história, mas eu vou resumir aquela história linda. Olha só, toda queração de José foi salva da fome e da destruição. Como que esse sonho, o sonho de José? Qual foi o sonho de José? Nós vamos ler, mas eu vou fazer um resumo. Porque José não desistiu do sonho, toda a geração foi salva da fome. E Deus está falando para você hoje, você que está na sua casa, você que está no trabalho e ouvindo essa transmissão, não desista do sonho. Um sonho que Deus plantou na sua vida, não desista. E quem era José? Gênesis capítulo 37 até os 50. Tá? Capítulo de 37 até os 50 fala da vida de José. Toda a história de José, ali está todo o histórico dele. José era filho de Jacó, José era o mais amado entre os irmãos. E José tinha 17 anos, apacentava as ovelhas, era um pastor de ovelhas. E o pai resolveu dar uma túnica lindíssima para José, mais bonita de todas as túnicas. E isso foi gerando nos irmãos inveja, ódio. Primeiro porque ele era o preferido. Pai não deve preferir filho nunca, porque traz um grande prejuízo. Pai não deve preferir filho. Filho tem que ser tratado igual, amado igual. E Jacó amava mais José. Isso trouxe um grande problema para a família, um grande problema para José. Não somente porque ele era o preferido, não somente porque ele usava aquela túnica linda, ganhou uma túnica linda, mas sim porque ele teve um sonho. E vários sonhos. E nesse sonho, o último sonho que ele teve, ele contou para os seus irmãos, dizendo que toda a família ia se curvar para ele. Ou seja, ele teria uma posição de autoridade, ele seria um destaque na vida, na família. E quando ele contou isso, os irmãos já tinham raiva, os irmãos já tinham inveja. E ele conta daquela forma. Eu imagino com 17 anos, ele falando para a família, olha, queridos, vocês vão se curvar, Deus me mostrou que vocês vão ter que me aturar. Eu imagino com 17 anos ele não chegou com afetividade. Ele não chegou, não, ele falou do jeito como um adolescente fala, né? E aí isso trouxe maior problema para ele, por causa do sonho. E ali, gente, quando trouxe tudo isso, aí o José é vendido. Eles fazem um plano, vende José. José foi parar como um escravo, foi para o Egito, foi parar na casa de Potifar. E quando ele chega na casa de Potifar, ele trabalha muito bem. José é um homem prendado, um homem de excelência. E ali ele servia, e Deus era sempre com ele. Nós vamos ler alguns versículos para pontuar como que José tinha convicção de quem ele era em Deus, o que Deus queria dele.
E ali ele foi para a casa de Potifar. Quando chegou na casa de Potifar, ele bonito, servindo, tal. A mulher dele, de Potifar, que quis adulterar com ele. Ele não aceitou. E ali ela arrumou um plano para atingir ele. E quando ele fugiu, ela carregou a capa dele e ali falou para o marido que ele estava... a palavra... assediando ele. E o que o marido fez? Lança ele na prisão. Então, José foi vendido como escravo, e os irmãos mentiram falando que ele morreu para o pai, e ali jogaram ele numa cisterna. Depois, ele foi para a casa de Potifar, foi vendido, compraram ele, e dali ele foi... mentiram, traíram, injustamente ele foi para uma prisão. Ele ficou 2 anos nessa prisão, e ali também servia muito bem dentro da prisão. 2 anos. Aí, gente, Faraó, o rei, tem alguns sonhos, e ninguém conseguia interpretar os sonhos. José tinha esse dom de interpretar sonhos, então ele fez isso dentro da prisão. E ali, quando ele fez isso dentro da prisão com o copeiro falou para Faraó. O copeiro falou para Faraó que tinha alguém que sabia interpretar um sonho muito bem. E Faraó chamou o José e ali libertou José e deu a ele o governo do Egito. Ali ele comandou. Então, essa é a história bem resumida de José, ok? Se você quer saber mesmo, leia Gênesis 37 ao 50, ao último capítulo, 50. Ali você vai saber toda a história de José. Então, José foi injustiçado. Era um inocente que foi preso e ficou por 2 anos na cadeia. Muito pior foi o que a família fez com ele. Ele sentiu muito. Então, nós temos uma história lindíssima, e daqui tem muitos viés que a gente pode falar sobre perdão, restauração, restituição, riqueza, prosperidade. Mas nós vamos falar hoje de sonho. Deus falou para você hoje: não desista do seu sonho. Não desista do seu sonho. Pode o mundo se acabar na sua vida, de cair um do seu lado, 1000 do seu lado, outros 1000 à sua direita. Olha, Tony, você não será atingido, você não vai ser atingido, porque você não será abalado. Amém, igreja? O seu sonho é um sonho que Deus deu para você, Ele plantou essa semente, mas saiba que não é um sonho somente seu, é um sonho que vai transformar vidas, que vai tirar pessoas, é um sonho que Deus te deu. Você, através da sua vida, você vai conseguir tirar pessoas da escuridão, vai trazer para a luz. Você crê nisso? Sabe por que eu falo que é algo que acontece na sua vida, e se não acontece hoje, vai acontecer? Por experiência própria, por aquilo que eu vejo em algumas pessoas que sonharam, conquistaram, e aquilo que eles conquistaram não ficou só para ele, distribuiu, sabe, compartilhou. É isso que tem que ter no nosso coração. É o que José teve. Ele tinha uma convicção: o sonho que Deus me deu vai atingir, vai estender a minha família, vai estender a toda a região, vai estender as pessoas. Essa era a convicção. O tempo todo ele falava assim: o que Deus vai me dar, o sonho que Deus me deu, aquilo que eu conquistar, a prosperidade que Deus está me oferecendo, ele dizia assim: é para resgatar vidas. Você crê, queridos, que a prosperidade na sua vida é para você resgatar vidas? Não, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Eu não estou falando disso. Não estou falando de você. Botou lá, não, mas como resgatar a vida? É eu tirar alguém do inferno? Do inferno da escuridão, da escassez, da pobreza, da incapacidade, da ausência de enxergar o potencial. A sua profissão
ela é capaz de resgatar vidas. Na sua orientação, você orientando alguém. Você que é empresário, você tem seus funcionários, você está resgatando vidas, você está alimentando aquela vida. Amém? É um sonho, a sua empresa é um sonho. Mas é um sonho, sim, só para você? Hein? Não, não é. Amém? Olha, queridos, Deus está ressuscitando sonhos. Lembram disso? Aquela música? Ludmila Ferber? Lembram? Deus está ressuscitando sonhos, em nome de Jesus. Olha, queridos, nós passamos tantas dificuldades, nós passamos tantas adversidades, que tem sonhos que a gente já não sonha mais, não temos capacidade mental de sonhar. Mas Deus está trazendo um novo para nós. Você crê? Eu creio, no nome de Jesus. O seu sonho não é só seu. Ele pode ser a luz que muitas pessoas que caminham, que guia muitas pessoas que caminham na escuridão. José carregava a convicção que Deus deu sonhos de prosperidade para o quê? Para resgatar vidas. Olha isso, Gênesis capítulo 50, verso 20. Diz assim para mim: eu tenho um sonho. Se você não tem, fala também. Eu tenho sonho. Não, está muito xoxo. De novo. Eu tenho sonho. Amém. E que sonho, hein? Não é? Nossa, Deus abençoou. Gente, a gente tem sonho. Olha, Deus, olha isso aqui, ó. Vocês pretendiam me fazer o mal. Isso já no final, ele falando para a família dele. Aqui já no final. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Tem outra tradução? Gente, é isso aqui, ó. Para salvar a vida de muitos. Tudo que José passou, ele já iniciou com essa convicção. Deus está comigo. Esse sonho não é só meu. Amém? Gente, quando nós temos esse sonho que não é só meu, é para resgatar vida. Sabe o que você está dizendo? Eu estou alinhada com Deus, eu estou alinhado com Deus. Amém? E aí, José prosperou no meio das adversidades. Então diz assim, prosperidade. Prosperidade. José prosperou no meio das adversidades. E acontece que muitos de nós, no meio das adversidades, deixamos de sonhar. Ficamos baqueados. Ficamos desesperançosos. Deus planta sementes do futuro em forma de sonho. Eu lembro que no passado, a gente pregava muito sobre sonhos. Aconteceu desses movimentos, uns movimentos de pregações, muitos anos atrás, eu não sei quem lembra, era falar sonho para cá, sonho para lá, e uma coisa ficou mais banal, ficou mais comum. E as pessoas pararam de falar de sonhos, e eu tenho percebido que as pessoas estão parando verdadeiramente de sonhar. Porque tudo aquilo que você fala, acaba sendo um hábito na sua vida. O seu falar, as suas palavras, se torna um hábito. E aí, a gente percebeu, eu falo de mim, tenho percebido que as pessoas estão deixando de sonhar e pegam um sonho. Semana retrasada, eu falei sobre isso. Começa a sonhar, depois para de sonhar porque deu um problema e joga o sonho fora e volta para outro. Tem uma visão de uma coisa, muda e vai mudando. Ela não consegue conquistar verdadeiramente o sonho que Deus plantou no coração. E aí, 3 lições de José para aplicar hoje. Amém? Do sonho à realização. 3 lições de José para você aplicar hoje. Do sonho à realização. Primeiro,
Tenha coragem de sonhar alto, mesmo que, olha só, ninguém te entenda. Sonhar alto é um sonho mensurável. Amém? Tenha coragem de sonhar, mesmo que ninguém te entenda. Assim foi com José. Quando ele contou os sonhos, os irmãos não acreditaram, não aceitaram. Quando você conta um sonho alto para alguém, você recebe críticas, seja de dentro da família, como aconteceu com José, ou seja, com amigos, os seus relacionamentos, recebe crítica. Então, olha só. José contou o seu sonho e foi mal interpretado. Ele recebeu as críticas, invejas, e ali ele foi rejeitado. Mas em Gênesis 41, você vai ver, eu vou ler bastante versículo com você, para você acompanhar e para Deus ministrar no seu coração verdadeiramente. A palavra de Deus é lida e interpretada por você também. E Deus vai falando no seu coração que Ele planta sonhos, como plantou no coração de José. Com a convicção, os irmãos criticaram, os irmãos rejeitaram, menosprezaram, puniram José, mas ele continuou com o sonho. Gênesis 41, José saiu, 41, 40, né? Que eu falei isso, 41, verso 40 e 41. José saiu, olha, de um patamar comum. Você será encarregado da minha casa. E todo o meu povo, isso aí, Faraó falando para José. José era um apacentador de ovelhas. Então, ele saiu de um ambiente comum, de algo comum, e foi posto num lugar de autoridade. A posição dele foi de autoridade. Você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará as suas ordens. Olha o que aconteceu. Mas José tinha convicção de que o sonho dele não era somente dele. Eu estou batendo bastante na tecla no seu coração, para que o seu sonho seja para resgatar vidas. Porque você vai chegar em um momento muito especial na sua vida, de prosperidade. E eu não estou dizendo uma prosperidade financeira somente. Eu estou dizendo de prosperidade, de felicidade, de alegria, de obter o que você quer. Sim, se é riqueza, é com você. Você tem que ter habilidade, tem que ter inteligência, você tem que correr atrás. Mas eu estou falando de uma prosperidade da presença de Deus em tudo que você for fazer. Amém? Eu estou sendo clara, igreja linda? Amém? Encorajando a você, você vai continuar a sonhar. Amém? Se você está sonhando e está meio que desistindo, não vai desistir. Se você desistiu, você vai voltar a retornar esse sonho. Amém? E aí, ele diz, você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E, 41, o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Mas José chegou a esse nível, José chegou a esse patamar, a essa posição, assim? Foi assim, num piscar de olhos? Não. Uma varinha mágica? Não. Ele teve o quê? Um processo na vida dele. Ele teve momentos difíceis, adversidades na vida dele. Mas ele não parou. Queridos, queridas, todas as vezes que nós viemos aqui na casa de Deus, nós somos fortalecidos. Amém? Você é fortalecida. Você é fortalecido por Deus, você é fortalecido através da palavra, da ministração do louvor, você é fortalecido pelo um abraço que você recebe, de uma palavra maravilhosa de alguém na sua vida, você é fortalecido. E aí, José saiu da posição comum. Mas isso aí, aconteceu o quê? Um processo na vida dele.
2, a segunda lição. Permaneça fiel no processo, mesmo quando parece estar... isso. Ficou melhor para eu ler. Permaneça fiel no processo, mesmo quando parece estar indo na direção contrária. Vamos lá de novo? Para José chegar naquele patamar, naquela posição que Faraó deu para ele, tudo aquilo, ele teve que passar uma preparação na vida. Permaneça fiel no processo, mesmo quando parece estar indo na direção contrária. Ele fez, olha só, ele foi preso, José, a gente conversou sobre isso, ele foi preso fazendo a coisa certa. Por ele ter feito a coisa certa, ele foi encarcerado. Gente, a gente já viu essa história, né? Gênesis 39, José foi lançado na prisão injustamente. Gênesis 39, 20 e 23. Mandou buscar José, aí aquela armadilha da mulher de Potifar, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Queridos, são pontos assim que os versículos nos trazem, pontos específicos que, se você abraçar a palavra de Deus, entender de forma consciente, você vai ver como que Deus ele vai agindo na sua vida e ele vai abrindo caminho para você, mesmo que o caminho está escuro, mesmo que o caminho está cheio de espinho, você consegue passar. Porque o Senhor estava com ele, o Senhor é com você. Você crê nisso? Crê, sim. Se você está aqui porque você crê, Deus é com você. Deus é com você. Aonde você está indo, Ele é com você. E Ele é com o seu sonho também, como Ele foi com José. José agiu corretamente e tudo deu errado. Já aconteceu com você? Sim. Não é? E a gente começa a falar o quê? Poxa, eu fiz tudo certo, eu estou andando piamente, eu estou fazendo só isso, aquilo, mas está dando tudo errado. Aconteceu com José. Ele é um exemplo nosso, é um exemplo que deu tudo errado por fazer a coisa certa. Ele não quis ter uma relação com aquela mulher, não quis adulterar, ele fez certo, mas foi preso. Integridade, isso se chama integridade. Isso se chama princípio eterno. Mesmo ali, numa situação que ninguém estava vendo, José continuou íntegro. Amém? Ele foi preso na masmorra por ter feito a coisa certa. No Salmo 105, Jéssica, minha querida, 105, relembra no Salmo, gente, olha, José sofreu muito, a gente não tem noção disso. Pelo menos você que não foi preso, se você já foi preso alguma vez, você sabe o que você sofreu ali, se você foi. Eu fico imaginando as pessoas injustamente, tá? Injustamente. Só estou falando, citando de pessoas inocentes presas. Como que é no cárcere? Olha no Salmo 105, relembra isso no verso 16, 22, até o 22. Ele mandou, olha só, relembrando a situação de José. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, Deus. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes. Olha como é que José estava, gente, no presídio. Com correntes. E com ferros prendeu-lhe o pescoço. Ai, meus queridos, Jesus, tem misericórdia de nós. Até que se cumprisse o que ele próprio previra.
e a palavra do Senhor o confirmou. Ele foi provado. Você, para conquistar o seu sonho, que não é só seu, você vai ser provado. Você vai ser provado em nome de Jesus e vai ser aprovado, amém? Você vai ser provado e aprovado, amém? Agarra isso, o sonho é seu. E você está sonhando para resgatar vidas. Você não sonha só com você, não é um capricho pessoal, não é. É um sonho para resgatar vidas. Você sonha conquistar algo, meu Deus, mas eu vou alcançar as pessoas também. Ai, que coisa linda, que Deus dê esse amor no seu coração, amém? Amor pelas pessoas, não aquela coisa egoísta, eu estou conquistando, olha isso aqui, e mostra para todo mundo, não e não. Amém? Amém? Não e não, por quê? Tudo começa com um não. Nós podemos dizer um não para nós, quando nós começamos a sonhar, para conquistar, para ostentar. Não! Tudo começa com um não. Porque quando eu estou ostentando, eu não estou pensando em ninguém, eu não quero resgatar vidas, eu só quero ganhar para mim. Que isso? Isso tudo fica aqui. Fica tudo aqui. Ó, acabou. Você não leva nada. Vou deixar para os meus filhos, ele também não vai levar nada. Aí o que você está ensinando para os seus filhos? Seja egoísta. É isso que você está ensinando para os seus filhos? Não. Eu tenho um lugar junto ao Pai. Uma vida eterna. Não é, a minha vida não é só essa. Isso tem que ser ensinado para mim e para os meus filhos. E Deus está falando através de José. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. O faraó, Deus usou Faraó para libertar José. José estava... Gente, era uma coisa improvável. Mas sabe como? O que aconteceu? Dentro do presídio, José servia. Ele fazia as coisas com excelência. Ali, ele mostrava, ele revelava o dom dele para o copeiro, para aqueles que tinham sonhos, ele revelava. Então, ele não deixou de servir, ele não deixou de exercer o que Deus deu para ele. E Deus o honrou. José, e aí? Terminou? Lemos todos? Isso. Esse momento de José na prisão é muito interessante para nós. Fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa visão de futuro, fortalece o nosso sonho. Porque quando nós estamos sonhando em conquistar algo, quando a gente quer algo para o nosso futuro, você sabe que o diabo vem e quer nos derrubar, quer tirar tudo de nós. Ele quer ver cada um de nós, que servimos a Deus, entristecidos, pobres, inúteis. É isso que o diabo quer. E ele que atinge os nossos sonhos. É ele que derruba os nossos sonhos. Mas nós temos que ficar atentos. Porque o sonho Deus plantou. E quando Deus planta o sonho no seu coração, Ele quer que você persista. Persista. Amém? E sempre lembrando, em nome de Jesus, esse sonho não é só meu. Eu vou ajudar alguém, eu vou resgatar alguém através do meu sonho. Através do meu sonho, eu vou tirar a escassez de alguém. Eu vou tirar a escuridão de alguém, vou levar a luz. Ai, que coisa linda, gente. Oh, meu Deus, que Deus derrame esse amor nos nossos corações verdadeiramente. Amém? Um dos mais importantes segredos da vitória de José, ele não deixou que as trevas daquela masmorra dominasse o coração dele. Um dos segredos de José, então nós
Amém? O que significa masmorra? Masmorra significa adversidade na nossa vida. Masmorra significa momentos escuros da nossa vida. Masmorra significa tempos sombrios na nossa vida. Mas ele não deixou que entrasse no coração. A luz do sonho dele brilhou, mas brilhou, que ele não permitiu que as trevas o dominassem. Que isso aconteça conosco, amém? Amém? Por quê? No capítulo 40, verso 14, olha esse detalhe. 40, 14. Olha esse detalhe para você entender que a masmorra não entrou, aquelas trevas, aquela escuridão no coração dele. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Vamos lá. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho. Aí ele começa a contar o sonho. E quando ele começa a contar o sonho, ele vai revelando. Essa é a chave. A chave, aonde ele está, no momento difícil, ele continua servindo. Ele continua com o coração aberto. Não deixou as trevas entrar. Amém? Nem sempre, isso aqui Deus vai falar ao seu coração, mais uma vez. Nem sempre um sonho interrompido é um sonho abandonado. Guarda isso. Nem sempre um sonho interrompido é um sonho abandonado. É um sonho destruído. Mas é um sonho adiado. Guarda que Deus está dizendo no seu coração. Não é o sonho não deu para acontecer. Teve um problema no meio do caminho. Não é abandonado esse sonho. Não é destruído. Ele foi adiado. Então, hoje é dia de você resgatar esse sonho. Amém? Hoje é dia de você resgatar esse sonho. Para a glória de Deus. Amém? Eu queria achar o versículo, não sei se é no 14, onde o faraó chama ele. Não é o 14, 40. Faraó chama e ele vai, José vai se barbear, toma um banho, coloca uma veste. Lembram disso? Ela vai achar ali, ó. Vê se é no 40. Isso é um detalhe. Faraó fala assim, José, chama esse homem, ele vai e começa a se barbear. Olha, gente, coloca uma veste e sai. Olha, quando vai chamar, ele está lá preso, ele sai correndo. Não quero nem saber, estou indo. Um rei chama para ele exercer um dom dele. Ele já sabia que ele tinha aquele dom. Ele ia. Sabe o que é isso? No meu entendimento, autoestima. É um momento dele de autoestima, porque ele tinha convicção que foi Deus que colocou ele ali, que Deus iria tirar ele. O faraó mandou chamar, 41:14, viu? O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Ele foi lá. Isso, para mim, é autodisciplina. Sabe, queridos, isso é muito bom. Essa reflexão que a gente leu dos filhos para os pais, é interessante. Os pais ficam lá, escova os dentes, enxuga isso aqui, faz aquilo ali, fecha a porta, não gasta isso. No futuro você vai ver que isso é proveitoso. Isso é proveitoso. Aquilo ali que ele fez de barbear, se vestir, é um autodomínio, é disciplina. Estou indo. Assim que Deus faz conosco, amém? Deus faz com você quando você tem essa convicção de quem é Deus na sua vida e Ele é com você. Sempre, Ele é com você. Ele é com você. Onde você estiver, no momento difícil, numa escuridão, essa certeza, essa confiança que Deus é com você. Amém? Terceiro e último, o sonho de Deus pode nascer em você. Tudo bem? Tudo começa com um. Terceiro, o sonho de Deus começa com você. Tudo começa com um. Mas o quê?
já falei para vocês, mas se estende para muitos. Terceira coisa que José nos ensina através das atitudes e o sonho dele. Primeiro, tenha coragem de sonhar alto, mesmo que ninguém entenda. Ele saiu de uma posição comum para uma posição de autoridade. Segundo, permaneça fiel no processo, mesmo quando parece estar tudo na direção contrária. E terceiro, os sonhos de Deus podem nascer em você e tudo começa com um, mas se estende para muitos. Começou com José, mas se estendeu para muitos, para a família dele. José, através de José, ele salvou a família, salvou Egito e salvou algumas nações da fome e da destruição. Começou com um. Começa com você. Começa com você. Seja no seu trabalho, dentro da sua casa, na rua, dentro de um ônibus, começa com você. Alguma coisa você tem que pensar. Não, eu posso fazer isso aqui, que vai dar certo, que vai ajudar alguém. Gênesis 45, 5, 8. O sonho de José não terminou nele. O sonho que você tem não termina em você. Amém, queridos? 45, 5 ao 8. Agora, não se aflijam, nem se recrimine. Ele estava dizendo para os irmãos dele. Ele trouxe os irmãos passaram fome. Foi o sonho que ele teve, que eles iriam se curvar. São 7 anos de fome, 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Então, nos 7 anos de fome, os irmãos dele estavam passando dificuldade, a cidade estava passando dificuldade, e José chama os irmãos nessa hora e começa a conversar. E os irmãos não sabiam que era ele, que era José. Tem um momento que José se apresenta. Eu sou aquele eu sou aquele que vocês venderam como escravo. Então, toda essa história, mas eu falando especificamente sobre o sonho de José, ele conquistou aquilo que Deus falou para ele. Vocês iriam se dobrar, e realmente os irmãos se dobraram para ele. Não de uma forma humilhante, mas sim, ele, José, sonhou e foi próspero, porque a convicção dele que Deus era com ele, sempre caminhava assim, Deus é comigo, e eu conquisto esse sonho para ajudar alguém. E aí, esse é o momento. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mais uma vez ele está dizendo, lá no capítulo 50 ele diz, agora no capítulo 45 ele também diz a mesma coisa. Isso, queridos, esse é o ponto-chave, é estar na mente. Não é, vou voltar a falar, vocês estão aí? Amém, querido? Sabe que a vontade de um pastor, de uma pastora, é ver vocês muito bem. É ver vocês aplicando a palavra de Deus, porque a gente sabe que vocês não vão fazer errado. Pode acontecer algo errado, há circunstâncias, mas você não, você está fazendo o certo. Mas uma coisa deu errado por fora, mas não foi você. Amém? É isso que Deus está falando. Então, é muito bom ver vocês felizes, passando dificuldade, mas felizes. É muito bom ver você com algum problema, mas confiante em Deus. Isso nos revigora. Não quer dizer que você não vai chorar, não quer dizer que você não vai ficar triste, não é isso não. É saber que sua confiança está em Deus. Amém? Que você não vai ficar perdido no caminho, você não vai ficar por lá, a masmorra não vai tomar conta, as trevas não vão tomar conta do seu coração, dos seus olhos, e você vai olhar para trás, vai ficar lá atrás. A gente não quer nunca, e a gente vê pessoas, a gente ensina, e daqui a pouco está lá, foi embora. Porque a confiança estava aqui, na terra, nas coisas naturais, não estão em Deus. E a gente está ensinando
É Ele que te segura, é Ele que te leva, é Ele que faz na sua vida, é Ele, é Deus. Amém? 5:8, vamos lá, olha isso, gente. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar. Olha José falando para os irmãos. Gente, que maravilha você estar numa posição assim, mas não é para humilhar, não. É a posição de amor. Você tem o que dar, você tem o que oferecer. Você tem o que oferecer. Eu não estou falando financeiro somente, não. É a sua habilidade, a sua profissão, o seu cuidado, o seu ensino. Algo que você tem e eu não tenho. E você tem o prazer de me ensinar, tem a alegria de falar, tem a alegria de fazer. É disso que eu estou falando, amém? Deus, Ele se alegra com alguém que faz isso. Olha, eu fico imaginando o coração de Deus. Ele se alegra. Se você fica alegre quando alguém te ensina ou quando você ensina alguém, imagina Deus vendo isso, você, o filho dele, fazendo isso por amor a alguém. Imagina. Olha, eu estava aqui pensando, a gente colhe. O Fernando entrou aqui com os filhos, junto com a Vanessa. Eu falei, meu Deus, eles vêm com os 3 filhos, vêm de Laranjeiras? São Diogo. Olha, gente, preste atenção, isso tudo Deus falando comigo. Eu vi aqui, falei, veio de São Diogo com os filhos, 3 filhos, pequenininho, tem carro, glória a Deus, mas vem. Eu me lembrei que eu falei assim, meu Deus, isso é semeadura. Eu vinha de Barcelona, a gente sempre fala isso, eu, o pastor e as 2, de ônibus, de Barcelona, aqui na Santa Lúcia, de ônibus. Mas nós não procuramos igreja nenhuma ali perto. A gente foi até, mas não deu. Não deu. Aí, a gente sempre vinha para cá, de ônibus, onde até a gente conquistar um carro. Eu falei, meu Deus, agora nós temos uma família linda, que ele foi ganhar dentro de uma célula, dentro da minha casa, o Fernando. E aí Deus falou assim, olha, isso é colheita. Simples assim. É uma colheita. É assim na sua... Para fazer uma reflexão na sua vida, que você está colhendo. Faz as coisas boas que você está colhendo. Você está colhendo muita coisa boa, porque você plantou também. Amém? É uma reflexão, assim, as coisas que acontecem. Sim, só ele passar aqui, peraí, a gente já fez isso, de ônibus, com 2 nas costas, pequenininha, e carregava e vinha de Barcelona, Santa Lúcia, gente. Pensa, é muita coisa. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim será você, amém? Você vai livrar alguém, a sua habilidade, o seu amor, o seu conselho, o seu abraço, vai livrar alguém. Crê nisso? Amém? É o sonho de José. O sonho de José não terminou nele. Deus usou para salvar outras pessoas. Não só o Egito, mas salvar a família. Salvar a família da fome, da escassez e algumas nações também. O sonho de José era alinhado com Deus. Tem propósito. Como eu disse para você, olha só. Um sonho pode tirar pessoas da escassez. Um sonho alinhado com Deus nunca. Essa é uma mensagem fortíssima que Deus me deu. Um sonho alinhado com Deus nunca será por capricho pessoal. Nunca. Se o seu sonho é alinhado com Deus, nunca será um capricho pessoal. Não será. Nunca. Guarde isso. Não será. Um sonho pode tirar pessoas da escassez, como eu falei. E, para fechar, cultive seu sonho com fé e ação. Assim é o coração de um pai. O pai sonha com o filho. Cultive esse sonho, o que você sonha com seu filho, cultive com fé e com ação. Ensina, mostra, orienta, cuida, preserva, protege, mas corrige. Faz igual esse pai aqui, fecha isso aqui, pega isso aqui, faz.
você vai ter o seu filho, aquele sonho, você vai ficar, oh, glória a Deus com meu filho. Ah, vai ter dificuldade? Vai ter algo que vai te entristecer? Muita coisa. Mas você não vai parar nesse muita coisa ruim. Você vai parar quando Deus falar com você. Olha só, este é meu filho amado, a quem eu tenho alegria. Ai, que coisa linda. Amém, queridos? E é isso. Capítulo 45, a gente leu. José carregava, 45:5. José carregava a convicção que Deus deu um sonho para ele. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero orar especialmente para os pais. Um sonho interrompido não é um sonho abandonado, não é um sonho destruído, é um sonho adiado. Guarda isso. Lembre-se que o seu sonho não é só seu, é um sonho que vai abranger outras pessoas. Amém? Isso me faz lembrar muitas coisas, muitas pessoas que a gente conversa e percebe como eles conquistam o sonho e ali envolve outras pessoas nos seus. Que coisa linda, gente. Que amor é esse? É o amor de Jesus Cristo. Não fica só com aquele egoísmo, as coisas só para eles, não. Pensa nos outros, cuida do outro. Gente, aí mora a prosperidade. Amém? Aí mora a prosperidade quando você pensa nos outros. Isso é prosperidade. E aí chega o que nós precisamos, que é terreno, que é o financeiro. Isso vai multiplicar, vai vir a abundância na vida de vocês. Amém? Ele começa, um sonho tem poder, ele começa com uma única pessoa, um desejo ardente no coração. Mas um sonho não é apenas um capricho pessoal, quando é alinhado com Deus. Tem um poder de transformar vidas. Transformar vidas. E que nessa noite, falo em especial para os pais também, que o sonho que você tem para os seus filhos seja conquistado primeiro no céu. Confira com Deus. Confira com Deus. Que seja guardado, protegido. O maior sonho que nós temos com os nossos filhos é estar na presença de Deus. Esse é o primeiro sonho. Nunca se afastar da presença de Deus. Nunca se afastar dos valores e princípios eternos. Esse é um sonho. E aí vem outros sonhos profissionais, sonhos de casamento, sonhos de saúde. Não desista do seu sonho. Não desista do seu sonho. Processos. Tudo que José passou. Todas as dificuldades. Isso não entrou no coração dele. Que nessa noite, no nome de Jesus, nenhuma trevas entra no seu coração. Você vai persistir. Sonho tem poder. Poder para transformar vidas. Primeiro a sua vida. Sonho não é ostentação. Sonho não é egoísmo. Sonho é abranger outros ao redor. Que amor é esse, Senhor? Assim aprendemos com José. José sempre dizia: Deus me trouxe até aqui para preservar a sua vida. Oh, meu Pai, que maturidade, que simplicidade, que humildade é essa, Senhor? O homem se tornou um governador, de escravo a governador.
abaixo do rei. Mandava em tudo, só não sentava no trono. Por quê? Porque ele tinha convicção de que Deus era com ele. Oh, Jesus. Oh, Deus, fortalece os sonhos, Senhor Deus, desses pais. Fortalece os sonhos desses pais, Pai. Ajuda o Senhor a ter sabedoria para falar com seus filhos, a corrigir os seus filhos, a amar os seus filhos no tempo certo, a orientar certos filhos. Sobretudo, Pai, falar do Senhor. Guarda, Pai. Guarda, guarda, Senhor. Guarda os nossos filhos debaixo das tuas asas. Guarda, Senhor. Obrigada por esse momento tão especial. Obrigada, Jesus. Hoje é um dia que podemos comemorar o dia dos pais. Mas é um dia, Deus, de sonhos que o Senhor está resgatando. Cuida, Pai. Cuida desse sonho. Protege o sonho. Guarda os nossos filhos. Oramos a Ti. Obrigada por esse momento tão especial. Se tentaram matar os meus sonhos, E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação de vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no momento da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face,
para conservar vossa sucessão na terra e para guardai-vos em vida para um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Que essa convicção de que Deus é com você, Deus é com seu sonho. Dependa dele somente, amém? Dependa dele. Os sonhos que você tem para com seus filhos, dependa dele, dependa de Deus. Dependa somente de Deus. Agora nós estamos ouvindo essas crianças gritando, rindo, chorando. Isso é o som dos céus. Isso é o som dos céus. Isso é um som dos céus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um momento da paternidade de Deus em todos vocês. Todos vocês, quem é pai, quem não é, quem é mãe, quem não é, é a paternidade de Deus. É o pai de todos os pais que está aqui. Amém? É o pai de todos os pais. Tem algo que está me incomodando que eu preciso falar. Algo muito bom, assim, eu creio, porque está me incomodando. Me fez lembrar alguém que teve um sonho muito, alguém dos nossos, que teve duas pessoas que teve um sonho muito grande, muito alto, e as pessoas não acreditaram, e hoje, para a glória de Deus, conquistaram. Um foi Michael, o meu sobrinho. Ninguém acreditava nele. E Deus deu esse sonho para ele e ele conquistou. E hoje ele comprou uma lancha. Hoje não, tem um tempo ele comprou uma lancha. E ele ama mergulhar, sempre, desde criança. Eu acompanhei, eu morei na casa da minha irmã por muitos anos. E ele sempre gostou de mergulhar. Hoje ele comprou uma lancha. E essa lancha está servindo para ele mergulhar. Mas não é só ele dentro de uma lancha. São os amigos. Ele carrega. E isso veio na minha mente. Ele carrega as pessoas. A lancha era um sonho. Mas não de ostentação. Entende, gente? O que eu estou dizendo? Você pode ter algo grandioso. Não tenha vergonha, porque tem pessoas que têm medo de ter algo grande, porque alguém vai falar que é ostentação. É que você não pode, você não tem condições. Não deixa a pessoa dizer isso para você. Você pode sim. Você pode sim. Você pode crescer, você pode ser rica, você pode ter as coisas. Ah, mas eu não tenho coisa. Se você sonha com algo, como ele sonhou com uma lancha, hoje ele tem. Ah, qualquer um pode ter. Não. Mas batalhou para ter. Mas ele carrega as pessoas. Amém, queridos? É isso. Você sonha algo grande, sonha. Mas lembra de colocar alguém nesse lugar também. Amém? E o outro é o Rafael, meu genro. Conquistou uma empresa grandiosa. E hoje ele deu emprego para muita gente. Pensa nas pessoas. Veio lá do nada. Quem conhece sabe dele. E hoje, pela glória de Deus, tem o que oferecer. Doar. É com você também, amém? Isso, você tem algo para oferecer. Você tem. Amém? Esse é o poder de Deus. O sonho, todo sonho é poderoso. Todo sonho é poderoso. Agora nós vamos orar. Deus falou. Nós vamos orar. Pega os seus filhos, abraça os seus filhos. Você tem filho aqui? Pai, abraça os seus filhos. Abraça o seu filho. Se não tem, você vai orar por você. Amém? Isso. Agora o filho vai orar para o seu pai. Cadê o seu filho? O filho vai orar para o seu pai. Amém?
O filho vai orar para o seu pai. Faça uma oração. Agora feche os seus olhos. Todos vocês que estão aqui. Enquanto isso, os filhos estão fazendo a oração para o seu pai. Abençoa seu pai. Libera prosperidade, saúde para o seu pai. Você que seu pai não está aqui, ora pelo seu pai. Você que não tem pai, ora para todos os pais. Olha, gente, solução nós temos. Nós temos criatividade, nós temos. E Deus é desse que nós pensamos em todos e em tudo para a glória dele. Faça essa oração abençoando, prosperando. Deus abençoa esses filhos, Pai. Abençoa os filhos. Libera sobre eles, Senhor, os filhos, amor, amor, amor incondicional pelos seus pais, pela sua mãe, pela sua família. Prospera financeiramente, prospera nos sonhos, restaura os sonhos, conquiste os sonhos em nome de Jesus. Escolha as pessoas certas para te ajudar a conquistar esse sonho. Oh Deus, coloca as pessoas certas, Pai, para abençoar esse sonho, para junto com esse sonho e conquistar, Pai, para estender para outras pessoas, para transformar vidas, para resgatar vidas, em nome de Jesus. Há poder no teu nome, há poder no sonho. O sonho é um plantio de futuro, Pai. É a semente de prosperidade, é a semente que vai tirar pessoas da escassez. Obrigada, Jesus. Obrigada pelos pais. Da saúde, amor, temperança, perseverança, fé, cuidado, protege, Pai. Protege os pais, Pai. Protege do mal. Protege, Senhor Deus, do mal que está nesse mundo, Pai. Daquilo que vem contra eles para atingir, Deus, o corpo físico, para atingir a alma, para atingir o espírito. Deus, coloca um escudo de proteção nesses pais. Que eles sejam, Deus, amáveis com as suas esposas, amáveis com os seus filhos, que sejam fiéis às suas esposas, fiéis aos seus filhos. Afasta, Pai, toda a tentação, afasta, Pai, toda a armação do inimigo, toda a armadilha do inimigo, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de todos esses pais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Glória a Deus. Vocês são lindos, lindas. Louvado seja Deus. Amém. Um beijo para o pastor. Se tentaram matar os meus sonhos, sufocando o meu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os meus sonhos,